prefeito, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Muito Mais. Vamos começar falando sobre essa reunião da bancada, né? O que é que o senhor foi pleitear, né, no orçamento? Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Muito Mais. É fato, como de costume, ontem foi uma reunião importante com a bancada federal, com os deputados federais e senadores da Paraíba, para a definição das prioridades no tocante aos investimentos junto ao Orçamento Geral da União de 2022. Então estiveram lá, além de Campina Grande, a representação de João Pessoa com o vice-prefeito Léo Bezerra, governador João Azevedo, reitores das nossas universidades, deputados estaduais, enfim, diversas autoridades, presidente da Associação Comercial de Campina Grande. E dentre aqueles temas todos que estavam sendo discutidos, eu tive a oportunidade de apresentar 3 temas prioritários para Campina, mas não apenas para Campina, para todo o estado. Um deles, importante, recursos para a manutenção dos leitos de UTI que foram criados, diversos leitos no Brasil inteiro para a Covid, mas graças a Deus nós estamos mais perto do que longe de virar essa página e é importante que esses leitos permaneçam abertos se vindo a outras doenças de um modo geral. Então, o primeiro ponto, a manutenção das UTIs. A segunda ponto, a duplicação da BR-230 de Campina Grande até a Praça do Meio do Mundo, a região da Farinha, importante obra para o desenvolvimento econômico, para a infraestrutura viária de Campina Grande e de todo o estado, afinal de contas é a principal artéria que divide e liga todo o estado, a BR-230 que sai de Cabedelo até Cachoeira dos Índios. E o terceiro ponto, no tocante ao desenvolvimento econômico de Campina e da região, uma conquista histórica para a gente, que é a construção do novo mercado e da nova Feira Central, que inclusive a Feira Central de Campina Grande foi reconhecida como Patrimônio Histórico do Brasil pelo IPHAN, e nós estamos aí nesse trabalho, nesse engajamento, para depois de 40 anos. A última grande ação na feira foi feita ainda nos anos 80 pelo poeta Ronaldo Cunha Lima, e nós estamos agora trabalhando para que, junto da duplicação da BR-230 e dos recursos para a manutenção das UTIs, que também se tenha a conquista para o próximo ano da Feira Central de Campina. Em termos de Covid, a Paraíba vive um cenário de tranquilidade, né? Os números diminuíram com o avanço da imunização. O que é que Campina pensa para o fim do ano? Vai ter evento especial de Natal? As máscaras vão continuar sendo obrigatórias? O senhor já pensa em liberar? Como é que está isso? Graças a Deus, à medida que a vacinação tem avançado, e o Brasil é um dos países que mais vacinam proporcionalmente no mundo. Em Campina Grande, por exemplo, nós temos mais de 90% das pessoas acima de 12 anos tendo recebido pelo menos a primeira dose. Então, boa parte do público imunizável, vacinável, já recebeu pelo menos a primeira dose. E isso tem apresentado uma diminuição muito grande na ocupação dos leitos de UTI, dos leitos de enfermaria. As nossas enfermarias, para você ter ideia, estão hoje com ocupação em torno de 3% a 4%, ou seja, a cada 100 leitos, apenas 3 estão ocupados. E isso nos dá a garantia do retorno seguro, do retorno programado das atividades de um modo geral, inclusive de atividades que são essenciais para o desenvolvimento econômico da Paraíba, que tem no seu PIB um importante percentual na área de eventos, na área de turismo. Nós somos um polo turístico extremamente relevante e, falando em Campina Grande, falando em turismo, em atração de investimentos, nós temos agora no fim do ano o Natal Iluminado, a maior edição de todas as realizações do Natal Iluminado. Serão 14 pontos espalhados pela cidade, 7 pontos fixos e 7 pontos itinerantes, com apresentações culturais da Filarmônica Epitácio Pessoa, do Balé da cidade de Campina Grande, inclusive com integrantes originários do Bolshoi, da Escola Bolshoi, com diversas apresentações culturais e, além disso, também já nos programando para o Carnaval da Paz, que é um capítulo importante da nossa agenda de eventos de Campina e, claro, não poderia ser diferente, o maior, melhor, o extraordinário, o incomparável São João do Mundo, que é a expectativa para que a edição de 2022, depois desses 2 anos aí de absenteísmo, 2 anos sem a realização de São João, que a gente possa fazer a maior de todas as edições.
Tem algumas capitais, algumas cidades do Brasil que já estão flexibilizando essa questão das máscaras. O senhor pensa também em flexibilizar lá em Campina Grande ou continua obrigatório? Olha, por enquanto não estamos pensando em flexibilizar, até porque nós não temos ainda essa necessidade. Dizem, tem um ditado popular que diz que seguro morreu de velho. Então, se nós não temos a necessidade agora, no mês de novembro, no início do mês de dezembro, de flexibilizar máscaras, se as pessoas estão usando, então por que pedir para retirar? Se houvesse uma necessidade, uma grande necessidade lá em Campina, agora nós iríamos discutir, mas como não tem, então não faz parte do nosso cronograma nesse exato momento, agora no mês de novembro, na edição dos nossos decretos vigentes, trabalhar com a retirada das máscaras. Mas a tendência é que os números se mantendo como estão, nessa proporção enorme de queda, como nós temos assistido, de ocupação de leitos, nós estamos aí já trabalhando com a ideia de que a partir do início do ano se comece a flexibilizar o uso de máscara, pelo menos em locais abertos. Em locais abertos a gente já poder, em locais arejados a gente já poder não mais trazer a obrigatoriedade para o uso de máscara. Prefeito, em Campina Grande essa semana houve um certo tumulto por causa da dúvida das pessoas em relação ao Auxílio Brasil, né? Estão procurando saber como é que vão ser atendidas, enfim. Qual é a orientação que o senhor tem a fazer para os campinenses nesse sentido? Primeiro, naturalmente, todos devem manter a calma, né? Aqueles que já estão inscritos no programa do Bolsa Família não precisarão fazer um novo cadastro. Então, essa base de dados, essas informações serão migradas para o novo programa. E aqueles que ainda não fazem parte do programa, mas que, porventura, venham se enquadrar no perfil do Auxílio Brasil, esses precisam aguardar as definições oriundas do governo federal para os critérios de inscrição. De toda forma, por parte da Prefeitura, nós estamos fazendo um esforço concentrado com ampliação de horários, com ampliação de equipes, com diversificação de locais de atendimento, para que as pessoas elas não precisem se submeter primeiro ao medo, à angústia de achar que vão ficar de fora, e segundo, para de fato tirar dúvida das pessoas e, em sendo necessário, também proceder com algum cadastramento, com alguma ação técnica específica do cadastro único. De resto, primeiro, todos devem ficar calmos, ninguém vai ser excluído desse processo, e quem já está inscrito no Bolsa Família terá a sua inscrição migrada para o novo programa do governo federal. Vamos falar um pouco também de política partidária. Romero Rodrigues, o senhor ainda acredita na candidatura de Romero ao governo pela oposição? Olha, eu sou daqueles que defendem a candidatura própria da oposição, por diversas razões. Primeiro, por critérios políticos, né, e critérios administrativos, né, numa proporção que nos dá todas as condições de enfrentar uma eleição tendo o que mostrar. Nós temos resultado administrativo em Campina Grande, em diversas outras cidades, como Guarabira, como cidades parceiras, enfim. Nós temos condições de conversar com o eleitor não apenas com uma proposta eleitoral, mas com uma proposta administrativa, mostrar resultados, geração de emprego. Vou te citar um exemplo. Agora, no mês de setembro, o CAGED divulgou em outubro o resultado dos empregos da Paraíba no mês de setembro, e de todos os empregos que a Paraíba gerou, 25% deles foram gerados em Campina Grande. Então, repare, a cada 4 empregos criados no estado da Paraíba no mês de setembro, 1 foi em Campina Grande. Isso é resultado de trabalho, isso é resultado de confiança do setor produtivo em todo o ecossistema da cidade de Campina Grande, que envolve também a gestão pública. Isso é resultado de um trabalho que incentiva a produtividade, a geração de riqueza, a empregabilidade. E é exatamente isso que as pessoas querem. Se nós olharmos sob outro parâmetro, né, Campina Grande foi a única das grandes e médias cidades do Nordeste, que não colapsou em todo o período da pandemia. Em nenhum momento faltou leito para os pacientes de Campina Grande e de todas as outras cidades que enviaram pacientes para lá, né, seja da segunda macro-região, seja até de outros estados, como o caso dos pacientes vindos do estado do Amazonas. Então, se é na saúde, se é na educação, agora o INPI, responsável pelo registro de patentes,
no Brasil, as novas invenções, colocou Campina Grande como estando em primeiro lugar através da Universidade Federal de Campina Grande. Existe todo um histórico positivo que pode ser apresentado, que pode ser defendido, um modelo que faça com que a Paraíba assuma, né, uma posição de referência, uma posição de influência no Nordeste, se não pelo tamanho geográfico, mas pela criatividade, pela inventividade, pela capacidade de gerar riqueza. Diversas grandes empresas estão sediadas aqui na Paraíba e nós temos enormes capacidades, os arranjos produtivos locais de São Bento com a área têxtil, a venda de redes, enfim, todas as áreas da Paraíba merecem ser melhor exploradas. Mas qual vai ser esse nome para encampar essa defesa toda? Olha, eu sempre defendi o nome do ex-prefeito Romero. Mais uma vez, porque acredito nos critérios políticos, mas, sobretudo, nos resultados administrativos. E tem sido dialogado, ele ainda não se manifestou formalmente, eu tenho defendido, inclusive, internamente, a tese da candidatura de Romero, mas caso ela não se confirme, nós temos outros nomes, a exemplo do deputado federal Pedro, que tem um excelente desempenho em Brasília, um grande deputado com uma área extremamente relevante, que é a área da educação, né? Ele traz isso como sendo não apenas uma bandeira de mandato, mas um lema de vida. E eu acredito que a Paraíba merece ter alternativas. Temos que falar também sobre o prêmio BAN de Cidades Excelentes, que Campina foi contemplada, né? O que é que representa para o município? Representa muito. Em primeiro lugar, Campina foi contemplada em primeiro lugar pela gestão da nossa educação, maior acesso às creches, excelência do nosso ensino, erradicação do analfabetismo, a gestão moderna que nós estamos aplicando. Então, o prêmio ele vem coroar, ele vem reforçar, assim como, por exemplo, o título de Cidades Criativas da Unesco, que nós recebemos junto com 49 cidades do mundo. Apenas 49 cidades do mundo receberam esse título e Campina, aqui para a gente, um orgulho muito grande. Então, numa mesma semana, recebendo 2 reconhecimentos como esse, o da Band, o Prêmio Band de Excelência de Gestão, e também o selo da Unesco de Cidades Criativas, é a consolidação, é o referendo daquilo que a gente tem procurado fazer, a excelência de gestão para melhorar a qualidade de vida das pessoas. O senhor se surpreendeu com a nomeação de Eva Gouveia para secretária de Articulação Política, executiva de Articulação Política do governo? Não me surpreendi, né? Acho que surpresa não é o termo exato que vai conseguir traduzir, né? Não é surpresa, até porque já se especulava, já se ventilava a hipótese de uma aproximação. Eu vou me resumir, ainda não conversei pessoalmente com Eva, eu vou me resumir a dizer o que disse na semana passada, conversando com alguns colegas da imprensa. Me perguntaram o que era que eu achava. Eu gosto de lembrar um versículo bíblico escrito pelo apóstolo Paulo em uma das suas cartas aos Coríntios, quando ele diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Na política, assim como na vida, nós temos liberdade de fazer praticamente todas as coisas. Acontece que nós precisamos avaliar a conveniência, se essas coisas que nós pretendemos ou pensamos em fazer, se elas são convenientes. E, na minha visão, não seria conveniente uma aproximação com o governo agora, mas essa, enfim, é uma decisão pessoal da vereadora Eva, a quem eu respeito, mas essa é uma decisão pessoal dela. A tese de Bruno se compor com João Azevedo está totalmente descartada, então? Não existe. Na verdade, essa tese ela nasce a partir da própria imprensa especulativa, que faz parte, é saudável, é importante que exista a especulação, até para que as pessoas se antecipem aos possíveis fatos, mas isso não encontra fundo de verdade. Eu tenho uma relação respeitosa não só com o João, mas com todas as instituições com quem eu convivo, com todos os níveis de poder. Tenho uma relação saudável com o governo federal, tenho uma relação respeitosa com o governo do estado, inclusive fui eu quebrando um jejum de 15 anos sem que houvesse audiência do prefeito de Campina Grande, a audiência política administrativa do prefeito de Campina Grande com o governo do estado, com o governador. Fui eu que pedi formalmente por escrito ao governo uma audiência. Tenho tentado cooperar naquilo que posso, doando terreno para o estado construir escolas em Campina. Enfim, no sentimento de cooperação administrativa.
porque se for diferente, algo diferente disso, o prejudicado não serei eu, o prejudicado será o cidadão de Campina e definitivamente esse não é o meu papel. Então, o que é preciso se ter maturidade para entender é que boa relação administrativa não implica se falar em aliança política. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tenho boa relação administrativa com o governo do Estado, com o governo federal, com ministérios, com as universidades, mas não necessariamente isso significa dizer que se está costurando uma aliança política. Prefeito, muito obrigada pela sua entrevista aqui ao Muito Mais. Eu que agradeço, Cláudia.